Olá, meus amigos telespectadores da Cidade Real. Estamos aqui nos estúdios da Realize para mais um Direto ao Ponto com o Leonardo Sérvio. O entrevistado de hoje é uma das pessoas que eu aprendi a admirar muito nos últimos tempos. Ele que é empresário, acho que é friburguense também, né? Se não for, ele vai falar um pouco da sua história aqui para todos nós conhecer um pouco melhor. E ele também, que já teve uma experiência muito interessante a respeito do segmento militar, né? Ele que já serviu a Marinha, já viajou pelo mundo todo. E ele também é estrategista digital, tem uma empresa de marketing digital e empresário, um jovem empresário promissor aqui da nossa cidade de Nova Friburgo. Eu tenho o prazer de conversar hoje com você, Luiz Guedes. E vamos direto ao ponto. As pessoas, né, querem conhecer um pouco a respeito da sua pessoa, dos seus propósitos, dos seus sonhos e também essa questão do seu universo profissional. Hoje, praticamente, a gente vive o universo digital desde a hora que acordamos até a hora de dormir. E é isso. Vamos direto ao ponto. Seja bem-vindo, Luiz Guedes. Fica à vontade para conversar com nossos amigos telespectadores da Cidade Real. Beleza, Sérgio. Muito obrigado pelo convite, né? Poder estar aqui. Né? Como você disse, né, cara? Na verdade, eu não sou friburguense, né? Vim morar em Friburgo. Eu sou do Rio, né? Nascido no Rio. Servi muito cedo, né? Fui pai com 17 anos, né, cara? Nossa, cara. Então, tive que mudar completamente minha vida ali. Na época, eu estava estudando até pro Colégio Naval, né? E aí, tive que largar os estudos para começar a trabalhar já cedo. Né? E aí, foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Inclusive, trabalhei até no Pão da Praça, né? Nos primeiros empregos meus. Até hoje, sou amigo do gerente lá, né? Trabalha desde novinho, então, né? Sim, cara. 16, 17 anos. Na verdade, antes eu já fazia algumas coisas, né? Então, assim... Jovem aprendiz? Não, na verdade, eu morei em Minas, né, cara? E aí, eu tive alguns trabalhos lá em Minas que eu acabei fazendo algumas coisas com cavalo e tal, e comecei a gostar ali, né? E comecei a estudar, né? Muito, desempenhar esse papel para poder passar no concurso público, né? E aí, enfim, não deu certo, né? O Colégio Naval, tive que largar o estudo ali para poder começar a trabalhar, né? Sendo pai novo. E com isso eu fiz essas duas provas, né? Aprendi de marinheiro e fuzileiro, né? Aí passei para fuzileiro, E aí resolvi seguir a carreira ali como fuzileiro, né? Chegando a época para virar cabo ali, eu comecei a estudar bastante, formei até em técnico de edificações, né? Fui eletricista, né? Nossa, tão jovem e já tinha vários propósitos. O seu primeiro propósito, então, foi seguir essa carreira na área militar, no caso da Marinha, fuzileiro. Fala um pouco a respeito dessa experiência. Sim, então, e saí daqui do Rio, né? Fiquei no Rio aqui no concurso, passei do experimento, né? Lá no CIAMPA que a gente faz, né? Da formação, e fui para Manaus. Fiquei destacado lá durante 3 anos, né? Onde eu pude ter uma experiência incrível ali, né, cara? O militarismo, ele me trouxe muitas coisas boas, sabe, Léo? Valores, né? Sim, cara, é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Eu acho que todo mundo, né, se não for passar no concurso, né, para militar, pelo menos servir, né, que seja 1 ano, pelo menos um tempo, porque amadurece muito a gente, sabe? Então, assim, muitos princípios, muitas coisas que eu trago hoje comigo, eu aprendi no quartel, né? E até uma frase, né, que eu uso muito, né? Missão dada, até no empreendedorismo hoje, né? Nas minhas empresas hoje eu uso isso, né? Missão dada é missão cumprida. Né? Então, eu sou um cara que sou motivado... Bem militar mesmo, a frase. Então, assim, sou bem motivado a desafios, realmente, sabe? Então, assim, eu pego uma missão, cara, eu vou até o final, sabe? Eu quero concluir aquilo. Então, isso me abriu, né? Além do companheirismo, da liderança, né? De ser liderança lá dentro. Trata muito disciplina, né? E a disciplina também, né, cara? A mentalidade também. Então, assim, você ter uma mente forte, sabe? Você poder, né? Porque, assim, o empreendedor, ele passa por diversos desafios, né? Eu tive a primeira empresa, foi LH Construções e Serviços. Né, prestei alguns serviços e aí não deu certo, a gente fechou, depois abriu um outro negócio também. Essa era a empresa de quê? Essa empresa era de construção, né? A gente fazia obras, eu era técnico de edificações, né? Eletricista. E aí eu comecei a trabalhar nessa área, surgiu uma oportunidade
E aí não deu certo, enfim, né? E aí eu fui aprendendo ali, e a Marinha, o quartel, ele me ensinou isso, né? Essa disciplina, então assim, não desistir, né? Porque assim, é muito difícil, cara, empreender, ainda mais hoje em dia, quem empreende, quem é empreendedor, quem tá começando, sabe que é muito difícil, né? Então você precisa ter cabeça, ter disciplina para poder fazer com que as coisas dêem certo, né? E acreditar, né? Ter um objetivo ali, uma meta, cara, e seguir até o final, porque barreiras vão tendo diversas vezes, né? Então assim, nunca vai estar 100%. Né? Então você sempre vai ter um desafio maior ali para poder subir, né? Então, essa primeira, então, o seu objetivo profissional, né? E por que não de vida, porque é também uma coisa muito filosófica, como você falou, né? Eu acho até para pessoas que têm poucas oportunidades, o serviço militar brasileiro é uma alternativa bem interessante. Por quê? Porque ali você vai adquirir um propósito para a vida, além de trabalhar todos esses valores, e vai ter a estabilidade, que é uma das coisas mais difíceis hoje dentro, né, do que é hoje a vida moderna. Então, primeiramente, você seguiu essa carreira militar e depois você teve essa primeira experiência profissional com essa empresa, correto? Sim, eu larguei o quartel ali, né? Não quis seguir carreira, né? Justamente para começar a empreender. E quando te abriu, né? Você que chama muito atenção realmente o seu trabalho como publicidade, estrategista digital. Quando abriu os olhos para isso? Foi antes, depois da pandemia? Isso influenciou? Como que foi essa situação específica? Sim, realmente na pandemia, cara, foi onde eu comecei a me dedicar mais, né? Comecei a entender um pouco do marketing. Na verdade, muita gente, né, acha o marketing digital é uma área muito abrangente, sabe? Então, assim, o marketing em si, ele tem várias camadas ali. Digamos assim, tipo, você fez a faculdade de medicina e tem várias especializações que você pode seguir. O marketing é praticamente a mesma coisa. Dentro do marketing tem várias especializações. Eu sou um cara que eu gosto muito de estratégia e desafios, né? E o que me chamou mais atenção na época foi o tráfego pago. Na época eu era gerente comercial da AMI Digital. Época 2020? 2019. Então foi um pouquinho antes da pandemia, né? Que é a Covid-19, mas ela veio mesmo explodir no mundo no início de 2020. Sim. E aí eu tinha fechado a empresa antes, né? A gente tinha desfeito a sociedade, e aí voltei pro mercado e fui chamado, né? Logo assim tinha sido chamado para ser gerente da AMI Digital de expansão. A AMI Digital era uma empresa da Lojas Americanas, da rede, né? E aí eles estavam fazendo essa expansão, que era até um método de pagamento que eles criaram, né? Hoje eu não sei como está a AMI Digital, né? Não tenho mais ouvido falar, mas na época estava em expansão e eu fui chamado para se gerenciar aquela área ali. E aí eu me agarrei e fui começar a gerenciar. E nessa época eu conheci algumas pessoas no Rio também e fui chamado também para poder gerenciar um hostel lá no Rio. Né? E aí começou a pandemia, né? Aquele caos todo e todo mundo... O hostel é atingido diretamente, porque você trabalha com o público, né? Questão de viagens, turismo receptivo. Sim, e a gente sem saber o que fazer, né? Eu sem saber o que fazer, comecei a me pegar na internet, comecei a estudar. E aí comecei fiz um curso de marketing, né? Aí aquele curso que o pessoal vende para ensinar a vender curso, né? Que é o que mais tem hoje, né? Até engraçado. Como que não é nem influenciadores o nome, até o termo me fugiu um pouco porque agora. eles criam um curso, né? E vão te ensinar marketing digital, mas eles te ensinam dentro do marketing digital a vender o curso deles. Sim. Né? E aí, mas ali me abriu muitos olhos, porque eu consegui ver ali dentro o universo do marketing, como é que funciona. Então, assim, não quis trabalhar... Coaching, né? Que lá dentro hoje, né, dessa atmosfera digital, a gente tem muitos coachings. E tem essas pessoas que criam um curso ensinando as outras pessoas a venderem o curso dele. E aí o cara, né, alavanca, explode de vender porque as outras pessoas estão vendendo o curso dele, enfim. Mas ali, cara, tinha várias etapas, né? Desde o tráfego, estratégia, eu me peguei muito ao tráfego pago e comecei a investir muito nisso. Você acha que hoje é fundamental o tráfego pago? Cara, é essencial. E o tráfego pago, ele consegue... com o tráfego, você consegue uma empresa grande, ela consegue parar uma empresa pequena. Então fica muito mais concorrido, porque você disputa ali dentro do território, né? Então assim, você disputa por CPA. Então tem toda uma estratégia ali por trás, né? Não é somente o tráfego pago, você pegar e apertar o botão impulsionar. Cara, hoje o botão impulsionar, né, digamos assim, ele não te dá resultados, né? Depende muito do seu objetivo.
resultado que você quer. Então você não tem muitos dados, né? A gente utiliza sempre o gerenciador de negócios dentro do Facebook, que você consegue gerenciar tudo, você consegue mapear por localização, criar público de remarketing, pixel, enfim, né? Criar o que seu aí público vai gerar adequado. o tal do planejamento estratégico que você acha fundamental Sim. dentro hoje da sua proposta de trabalho, né? Sim. Para as E o empresas. ideal é isso, né, cara? Você entender de estratégia. Eu sempre gostei disso, cara. Sempre fui um cara estrategista. Até no quartel também, a gente falava muito disso. E assim, na minha vida eu sempre gostei de desafios, né, cara? Então a estratégia pra mim, sabe, olhar o negócio, entender o que precisa. Uma coisa que eu vejo muita dificuldade dos empresários hoje, né, é que muita gente hoje quer vender por vender, mas não entende de fato, não tem uma estratégia. Eu tenho alguns clientes que chegam pra mim, né, Léo, que vem assim, eu fico com muito medo disso, né? São clientes até que eu, às vezes, nem pego, né? Porque falar, já passei por mais de 10 agências e ninguém resolveu. Será que o problema é da agência? Eu vejo num certo ponto que sim, pode ser sim da agência, porque as agências de hoje são muito, assim, genéricas, né? Então, eles pegam o seu problema, vão fazer conteúdo para você, vão fazer um tráfego. Mas ele não olha para dentro da sua empresa como um olhar de empresário para entender os gargalos que você tem na sua operação. Muitas vezes, o seu problema não é o marketing, não é a venda. É a falta de resposta, é a falta de contato, sabe? É não saber trabalhar o LTV, né, do cliente, não saber trabalhar o cliente. Então, tem muitas coisas por trás. Às vezes você não tem uma entrega boa, você tem muito cliente chegando, mas você não consegue entregar. E aí você contrata o marketing, um tráfego para te trazer cliente e você não consegue dar conta desses clientes, né? E aí até um cliente que eu tive, né, que foi justamente isso, né? Queria tráfego e tal, e a gente falei com ele, e jogamos tráfego, começamos, aí fui analisar. Ele falou, não tá dando certo. Aí eu fui fazer uma auditoria, fui ver, né, o WhatsApp dele. Pô, o cara demorava um dia para responder uma mensagem. 5 horas para responder. Uma implicação é justamente a resposta rápida, né? As pessoas querem essa facilidade, querem ações mais dinâmicas, isso é fundamental. E aí que entra também a inteligência artificial, né, Léo? Que é um campo que eu venho trabalhando muito hoje, né? Que eu já venho trabalhando muito em desenvolvimento dessa parte também, né? Entender esse gargalo de atendimento, de operações, né? Hoje com a IA, o marketing, né? Ele complementa ali, né? A IA, ele complementa o marketing, então assim, consegue te ajudar em toda a sua operação da empresa. Né? E dentro desse seu segmento que é mercadológico mesmo, o primeiro ponto é justamente o que você falou, influenciar, saber influenciar as pessoas. O segundo ponto é você também ter uma estrutura para esses serviços. Eu já acompanhei palestras, por exemplo, né, voltados para o marketing digital com esse objetivo mercadológico, que, por exemplo, influencia muito também você aumentar muito o nível de clientes, as vendas, e você não ter como atender as demandas. Isso também faz parte da estratégia. Porque você tem que saber até onde você pode crescer, né? Até onde você pode ir. E aí você acaba perdendo ali a qualidade do serviço e querendo mais quantidade, né? E aí muitas vezes seu serviço fica desvalorizado, né? Tem agências aí que cobram 500, 600, 700 reais. Né? Quando eu comecei, eu trabalhava de graça, cara. Então, peguei os clientes, peguei algumas pessoas que eu conhecia, falei, cara, deixa eu fazer para você aqui para eu poder aprender. Né? E aí eu trabalhei diretamente nas contas das pessoas para poder aprender. Né? E numa dessas eu conheci, né, lá no Rio, Copacabana, conheci um gringo, a gente conversando e tal, e ele era dono de uma agência internacional de marketing da Colômbia. E aí ele me chamou para trabalhar com ele. Falou, cara, vamos trabalhar comigo. Eu falei, pô, eu sou muito transparente, você me conhece. Sim. Né? O pouco que a gente se conhece, você já sabe que eu sou muito sincero. Muito dinâmico. E a primeira coisa que eu falei com ele foi, cara, olha só, eu tô fazendo isso, mas eu tô aprendendo, entendeu? Então, assim, vou entrar na sua empresa, mas eu tô aprendendo. Cara, aprende lá então, que a gente não tem esse serviço lá ainda, eu quero que você vá para lá, aprende com a gente, eu te dou os clientes lá e a gente faz. Eu falei, beleza. E aí começamos aí, né, até chegar uma parte, até virar sócio dele, né, a uma certa altura ali, depois de um ano a gente abriu um escritório em Copacabana, e aí eu resolvi fazer, eu sozinho não quis vincular ali e seguir o meu caminho, né? Mas assim, eu aprendi assim, sabe? Cobrando 300, 500 reais, né? E aí eu vi que assim, a gente tinha muito cliente e a gente não conseguia... Tem uma alta demanda. E a gente não conseguia dar conta, a gente tinha um ticket baixo, né? Digamos assim, na época, e a gente não conseguia dar muita conta de todos os clientes e o serviço ficava tudo meia boca. E eu sou muito perfeccionista, eu sou muito chato. Né? Então, assim, eu quero que as coisas deem certo, né? Então, assim, como eu te falei, missão dada é missão cumprida, né? Então, para mim, o resultado para mim são números, são fatos, né? Então, eu trabalho muito com dados, né? Então, assim, Léo, eu não faço nada, né? Eu não chego pro meu cliente para passar nada para ele se eu não tiver baseado em dados e tiver realmente concreto mostrando para ele,
Né? Isso independente da estrutura. Tipo, você citou, por exemplo, o Facebook. Pode ser no Facebook, Instagram, o outro tipo de mídia também, o aplicativo hoje, tipo o TikTok. Muitas pessoas usam o TikTok nesse sentido mercadológico. Você tem como também trabalhar esses dados em todos esses segmentos ou só especificamente algum aplicativo dele? Sim, claro, cara. Fala o Facebook é o Meta, né? Então, assim, a gente cria através do Meta, a gente cria o gerenciador de negócio, a conta de anúncio, enfim. E aí tudo é gerenciado por ali. O Meta é o WhatsApp, Instagram, Facebook. Né? E aí os anúncios hoje, você faz anúncio pro Instagram, Facebook, WhatsApp, tudo ali dentro. Tudo mesmo. Né? Se direciona ali também para onde que vai os anúncios, né? Que dispositivo você quer alcançar, se quer televisão, aí você pode escolher ali dentro, né? Que tipo de mídia você quer aparecer, se quer aparecer só nos stories, quer aparecer no feed, quer aparecer no Reels, quer aparecer no Marketplace do Facebook, quer aparecer no... Né? Então ali você consegue selecionar, né? no streaming. Interessante. O mídia tradicional você também consegue ter uma estratégia voltada para isso. Se for rádio, televisão, você também consegue fazer. Sim, cada negócio é um negócio, né? O que a gente faz sempre, né? Por isso que eu falo que a gente faz um diagnóstico, tá? Então, assim, antes de fazer qualquer fechamento, falar qualquer coisa, tem que fazer um diagnóstico, né? O cliente ele passa por um filtro, né? Porque a gente filtra, porque assim, não são todos os clientes que a gente consegue atender, né? Hoje, a gente seleciona, né, os clientes que vão entrar. Assim como você vai me selecionar para trabalhar com você, eu também vou te selecionar, entendeu? Para poder trabalhar comigo. Eu vou querer entender o que é a sua empresa, qual é a sua dificuldade. Porque foi o que eu falei, Léo. Muitas vezes os empresários, eles não sabem qual é o real problema deles. Entendeu? Muita gente... Eu peguei um cliente agora, cara, é um exemplo. Ele tinha uma base de dados de mais de 6 mil clientes. E ele virou para mim e falou, cara, tô precisando aumentar meu tráfego, não tá dando certo com a empresa que eu tô trabalhando, me indicaram você, tal. Né, vamos fechar. E aí eu fui analisar, eu falei, cara, como é que tá a sua base de dados, como é que tá seus clientes, né? Muita gente esquece hoje de trabalhar o LTV. Cara, o maior ouro que tem, é uma das coisas que estão mais crescendo hoje no mercado, é saber trabalhar o LTV e você poder também trabalhar a comunidade. Cara, o ouro você já tem. O cliente que você já vendeu é muito mais propício de comprar do que um cliente novo. Você vai fazer muito mais esforço para vender para alguém novo do que alguém que já te conhece. Né? E dentro desse perfil do cliente, ele tem vários problemas que você pode resolver ao longo do tempo. Então, se você souber analisar o que o cliente precisa, né? E aí eu virei para esse cliente e falei, cara, seu problema não é trazer mais cliente. Falei, você precisa arrumar a casa. Ele olhou para mim e falou, não, mas está tudo organizado. Eu falei, pô... Não, tá aqui. Você vê como uma visão estratégica de fora é completamente diferente. Né? E aí, de acordo com as perguntas que eu fiz para ele, eu consegui mostrar para ele. Eu falei, não, cara, teu problema tá aqui. Eu falei, se eu boto o tráfego aqui dentro, a gente explica para trazer, você vai ter um gargalo aqui. Isso aqui vai te trazer um problema, você vai falar que meu serviço não tá adiantando. Entendeu? Mas não tá adiantando o seu atendimento, seu site tá ruim, sua página tá lenta. Entendeu? Então, vamos organizar aqui pra gente poder partir para cá. Vamos pegar a base desses clientes, vamos fazer um remarketing neles, oferecer os serviços. Pô, em um mês a gente fechou mais de 2 mil clientes. Nossa. Assim, de volta, né? De vendas, né? Que ele vendia produtos dos clientes que ele já tinha. Ele falou, cara. E qual era o segmento? De lingerie. Lingerie, que hoje movimenta aqui na cidade de Nova Friburgo uma economia muito grande, sim, né? Hoje são praticamente 30 mil pessoas envolvidas nesse segmento aqui em Nova Friburgo. É bem interessante. Uma coisa que chamou bastante a minha atenção é que você falou, quando eu comecei a trabalhar de graça ou cobrar bem menos pelos serviços para mim aprender. Você vê que como que o micro reproduz o macro e vice-versa, porque uma coisa implica a outra. Na história, a China nos anos 90 levou muitas e muitas empresas para o território dela, quase trabalhando que gratuitamente, e aprendeu praticamente com todos os segmentos de negócios do mundo todo, né? Seja empresariais, seja do meio também de informática, né? Informatização, enfim, ciência, tecnologia, e hoje a China é esse gigante. E a gente vê, assim, na experiência de vida que você está colocando, uma coisa muito similar, e eu acredito que muitas pessoas são assim. Sim. Né? E no meu entendimento também, eu não sei qual é a sua visão em relação a isso, você acha que a pandemia aprofundou
todo esse processo digital, um processo que ia começar de uma forma não tão rápida, menos aprofundada, se ampliou muito, se aprofundou muito, e talvez por isso, tanto na questão profissional como sociocultural, dialética do dia a dia das pessoas, isso tem interferido também em tudo? Cara, com certeza. Eu comparo a pandemia com uma guerra. Né? Você vê na Segunda Guerra quantas coisas foram desenvolvidas em tão pouco tempo, né? Que a gente não imaginava. Então, depois veio a pólvora, o fogo, enfim. Né? Então, muita tecnologia foi desenvolvida na guerra. Né? Então, assim, porque... Os antibióticos. Então você tinha que ser imediato, tinha que resolver as coisas logo. Né? E a pandemia, né, por ficar trancado, você tinha que se comunicar com alguém lá fora, você tinha que continuar vivendo. Então, como é que ia fazer? Com a internet. Então, isso potencializou, com certeza. Né? Mudou totalmente ali em 2020, para mim, foi a virada de chave ali para o meio digital. E aí muita gente começou a trabalhar com o meio digital, muita gente começou a entender muitas oportunidades e muitos serviços, né? Muitos trabalhos, muitas profissões foram desenvolvidas ali, né? Então, você acha que tem alguma hoje que escapa disso ou tudo hoje tem implicação digital? Do fato, desculpa. Desse fato, dessa mudança socioeconômica mundial, pós-pandemia, você acha que hoje tem algum segmento que consegue sobreviver sem esse universo digital, sem essa prestação de serviço? Cara, eu acho que não, velho. Hoje, se você abre uma loja, você não vende seu serviço, não aparece. É como se você estivesse lá no Pico do Caledônia com uma loja aberta lá esperando as pessoas passarem para comprar. O consumo ele mudou muito, né, nos últimos anos. Não só a questão do consumo da compra, mas também do consumo de conteúdos. Né? Então, há 3, 4 anos atrás, a média de visualização para consumo era de 10 a 12 segundos. Né? Hoje a gente está em 3 segundos, né, cara? Então, assim, para a pessoa poder fazer uma compra ou saber se vai ficar ou não no vídeo, que é o que a gente chamou de hook, né? Que são os hooks, que são o quê? São frases que vão impactar e fazer que a pessoa fique no seu vídeo, né? Então, o método de consumo está muito mais rápido, as pessoas estão muito mais imediatistas, né? Então, você tem que... É muito importante entender isso, cara, né? Para você poder fazer uma venda. Cara, eu, por exemplo, eu sou totalmente imediatista hoje. Eu acho que quem tá ouvindo a gente aí também já passou por isso. Em velocidade. E às vezes, outro dia eu tava com minha namorada em casa, ela tava com dor, né, cara? E aí eu falei, vou tentar arrumar uma massagem para amanhã, mas isso era 9 horas da noite. Aí mandei mensagem para uma massoterapeuta, Aí não respondeu, mandei para outra, não respondeu, aí mandei na terceira, respondeu. Ela respondeu na hora, tipo assim, 2 minutos, respondeu. Já sai na frente. E aí, dá até uma mensagem automática e tal. E aí eu sabia que era automático, falei, não vai responder. E aí mandei e tal, que precisava. Ela falou, tenho sim, tem um horário amanhã, 9 horas da manhã. Falei, beleza, fechado. Fiz o pagamento e agendei pra ela. No outro dia, a outra mulher foi e mandou mensagem. Falei, poxa, já fechei com ela aqui. Entendeu? Então a gente tá muito imediatista hoje. A compra é muito rápida, sabe? Poder de compra, né? O raciocínio ali para poder fazer uma venda tem que ser muito, muito rápido, né? Então você acha que ainda por conta dessas velocidades e por conta hoje, principalmente aqui no Brasil, né? E a gente ainda está no interior do estado do Rio de Janeiro, é muito heterogênea ainda essa compreensão das pessoas. Só se falando em termos de mídia digital. A gente não entrou nem em outros assuntos que eu acho que fazem toda a diferença hoje em dia. Você acha que as pessoas, dependendo do segmento ou aonde estão estabelecidos, por exemplo, a gente pode usar aqui em Nova Friburgo, uma pessoa que mora em São Lourenço, dentro da área rural, ou não tem, de repente pode ter até uma compreensão maior do que outra que está no centro da cidade, ou uma que tem uma loja tradicional de roupas aqui em Friburgo, não compreende que isso também afeta diretamente a sua loja. Eu acho que tem essa diferença muito grande hoje em dia. Você acha que tem? Cara, tem, né, velho? Tem o caso das pessoas da cidade com as pessoas do interior. Do rural. Então, porque muita gente ainda continua muito preso, né, na bolha, né? Então, eu conheço diversas pessoas que têm essa mentalidade ainda. Inclusive, tem até um parceiro meu agora, que a gente... Tô fazendo trabalho com ele e tô tentando, né, trabalhar isso dentro dele. Ele tem isso muito preso ainda, de querer segurar muito o negócio dele, porque é tradicional de família, há mais de 70 anos. Perdeu um pouco a qualidade na cabeça dele. Foi sempre feito assim, se não fizer assim não vai dar certo, tem que ser do jeito dele.
né? E aí mostrei alguns dados para ele também, né? Até a família dele, o filho dele mais jovem e tal, entendeu? Falou, cara, você tá certíssimo e tal. Eu falei, pô, né? Tentando ajudar ele, né? Um amigo meu, né? Tentando ajudar ele, mas ele tem essa bronca, né? E aí a gente entende, né, cara? Porque vem lá de trás, então ainda tem essa mentalidade. E as coisas funcionam pra ele, Léo. Não é que não funciona, cara. Né? Aí muita gente, que não vai funcionar. Cara, funciona. Até um certo ponto funciona. Mas o método de consumo tá mudando muito. Então se você não se adapta, se você não cresce junto com o mercado, ele te engole, velho. Vai chegar outro e vai te engolir. E não interessa se você tá há 100 anos, 200 anos no mercado. O seu tempo não denomina quem você é, né? Então, assim, porque tem muita gente que tem muitas empresas têm fechado, né? De muitos anos. Tem muita gente que tem muito mais qualidade, mas perde para quem tem menos qualidade do que ele. Faz o serviço muito meia boca, mas o cara é muito mais visto, entendeu? Então, assim, as pessoas compram de quem aparece, entendeu? De quem é visto, de quem se posiciona, né? Então, isso é importante demais para empresas, né? E o que eu tenho percebido é justamente isso. Por exemplo, nós tivemos, no meu entendimento, dentro da revolução dinâmica que tem sido, né, as transformações sociais nos últimos 30 anos, nós tivemos a questão, no final dos anos 90, de uma forma mais popular, o estabelecimento da internet, lá por volta de 1997, 1998. Para mim, eu falo isso sempre que eu tenho oportunidade. A questão da segunda transformação, que foi o estabelecimento do smartphone, né? O iPhone, smartphone, sim, foi a grande revolução, mesmo depois, por exemplo, só foi possibilitado isso por conta da internet e as transformações no telefone celular, que hoje é um tipo de equipamento, dispositivo, que você faz 100 coisas nele e a última coisa que você faz é ligar para uma outra pessoa. Então, é óbvio que a ferramenta, o que hoje, né, o que possibilita um Android fazer é muito grande. Então, nós tivemos a internet e a questão do telefone celular. Mas esse sistema Android, que na minha opinião, com esses aplicativos, né, que nós estamos usando como exemplo, principalmente WhatsApp, Instagram e Facebook, que possibilitou todas essas grandes transformações no mundo, né, as transformações no globo. Depois tivemos a crise sanitária, que aprofundou mais essas questões. Só que agora, Luiz, é agora que eu acho que é o grande ponto e o seu maior diferencial, né? Você, como estrategista digital, se tornou especialista na questão da inteligência artificial, que é conforme você trabalha esses dados, você coloca muito bem, né? Esse posicionamento estratégico é fundamental, talvez é mais de 50% para que tenha êxito todo sua especialidade profissional. Cara, me fala com relação a isso. Se muito em primeira onda da inteligência artificial, que já passou, a gente está na segunda onda. Qual o seu olhar em relação a essas transformações, principalmente em relação à IA? Cara, esse é um ponto bem importante, né? A inteligência artificial, ela é importante destacar também, né? Muita gente tem um medo, né, da IA. Falar a inteligência artificial vai substituir as pessoas e tomar os empregos, né? Eu já olho por outro olhar, né? A inteligência artificial, para mim, ela potencializa. Cara, antigamente tinha o cara fazia tilografia, né? Para digitar, acabou, né? Então, assim, tem vários serviços que acabam. Eu mesmo utilizo muito essa ferramenta. Sim, tem vários trabalhos que acabam e outros que são construídos, né? Então isso é evolução, isso é normal, tá, de acontecer. Mas eu não acredito que a IA vai de fato, né, substituir todas as pessoas, todos os empregos. Por quê? Porque elas precisam de pessoas para poderem controlar elas, né? Elas precisam de pessoas que consigam, né, fazer com que ela funcione, né? Então, assim, surgem outras possibilidades, né? Surgem outros empregos, né? A IA, ela veio cada vez mais, né? Isso é conta do imediatismo justamente por isso, porque as coisas estão muito mais rápido, né? Antigamente, para poder ter uma evolução em algo, né, até a gente chegar no smartphone, demorou anos, né? E agora qualquer atualização, cara, em um mês tá mudando o mercado em um mês. Às vezes, em 2 anos você fica obsoleto. E assim, as coisas estão acontecendo muito mais rápido, a tecnologia está avançando muito mais rápido, né? E a IA, ela vem para poder ajudar e facilitar,
né? Então, para empresas também, né? A automação, a gente está falando de atendimento, né, cara? Então, hoje a gente tem a IA para poder fazer atendimento. Inclusive, no WhatsApp, tem uma IA gratuita que você pode educar ela e colocar ela para poder fazer o atendimento da sua empresa. Cara, para que ficar respondendo o tempo todo? 50 mensagens, imagina você ficar o dia inteiro, você tem uma empresa, 50 mensagens perguntando que horas que funciona, que horas que fecha, que horas que abre, qual o preço disso, qual o preço daquilo. Irmão, você fica doido, velho. Entendeu? Então, assim, são perguntas repetitivas, sabe? Tem gente que quer controlar. Eu acho muito importante o atendimento humanizado. Eu acho que é uma coisa que não deve morrer, né? A gente precisa ter esse contato humano, né, para venda. A gente sente isso hoje ainda. As pessoas gostam desse contato. Mas a IA hoje ela faz isso totalmente humanizado. Então, assim, não tem como perder clientes. Você pode ter 500 clientes. Ela atende os 500 clientes da mesma maneira. Né? Então, assim, você, através da sua empresa, com seus dados, né? Totalmente humanizado. Né? Tem algumas aqui, posso até te mostrar depois. Você pode usar até alguns exemplos, por exemplo, da questão dos dados, que acho que é importantíssimo. Esse é o seu grande diferencial. E o que você está falando aí é até redução de custos. Por exemplo, você como agência, você o que precisava fazer com 10 funcionários para preencher a demanda, hoje, de repente, você consegue fazer tudo isso sozinho. Sim. Né? Uma pessoa, como você falou, exemplo dos textos. Né? Eu escrevo muito texto e tal, e eu tenho uma dificuldade muito grande, por exemplo, para resumir texto. Eu, com uma inteligência artificial, eu posso reduzir esses textos e fazer o tempo que eu faria eu posso fazer 10. Sim. Então, é o que você falou, a forma de você dar o comando à IA. A IA não trabalha sozinha, isso que é importante se colocar. Eu queria que você até usasse alguns exemplos práticos para as pessoas ficarem assim bem, entenderem bem o que você quer dizer. Então, a IA, cara, ela, assim, nessas mudanças, né, a gente vai tem muitas coisas que estão mudando no mercado, né? Acho importante falar disso primeiro, né? Um ponto, né, é essa questão do imediatismo, né, do atendimento rápido, né? E outro ponto é o avanço da IA. A inteligência artificial está avançando, né? Hoje, por exemplo, estratégia de marketing, né, conteúdo, essas coisas, a inteligência artificial ela já cria, né? Ela já faz isso para você, já otimiza esse tempo seu, né? O que mudou muito hoje de contato é a questão da criação do conteúdo também, tá? Porque entrando já em outros assuntos, eu vou falar sobre a estruturação de dados, mas, né, esse tipo de conteúdo também já mudou muito. Então as pessoas, né, hoje utilizam muito conteúdo lo-fi, né, um exemplo, né? E assim, a gente vê uma mudança muito grande, né? Os dados são muito importantes para a tomada de decisão de qualquer empresa. Tá? Então não adianta, por exemplo, você fazer um vídeo, você fazer algo e você não entender o que deu certo. Então, por exemplo, você vai criar um vídeo e você quer saber se o vídeo está dando certo ou não, né? Então, quando a gente grava um vídeo, a gente grava com uma camisa, com outra camisa, um cenário, outro cenário, a mesma coisa, né? Com um formato diferente para poder entender. E aí você pega todos esses dados e analisa, né? Quanto tempo que a pessoa ficou presa no vídeo, olha só, né? Quanto tempo que ela ficou, o que deu certo, né? Qual o seu gancho deu certo ou não, se teve retenção, quanto tempo de retenção cada vídeo teve, qual foi o formato que chamou mais atenção nos primeiros 3 segundos, para você entender qual rumo que foi, né? Isso tudo são dados, né? São análises. A gente não pode fazer algo por achismo, né, e não entender. Muita gente às vezes faz um conteúdo que deu muito certo e não sabe como replicar isso para poder dar certo de novo. Né? E não tem um diagnóstico preciso. Sim, e aí não muda formato, né? Porque aquilo fica obsoleto também. Então as pessoas já estão cansadas de ver. Né? Então um criativo hoje do anúncio que você for fazer, ele vai parar de performar. Ele vai performar durante uma semana, digamos aí no máximo, e depois ele vai parar de performar e você não vai entender. Fala, pô, tá vendendo pra caramba. Cara, você tem que ficar mudando. A própria Meta hoje, eles têm a inteligência artificial da Meta, que você faz o público advanced demais, que ele detalha todo o público para você, ele cria todo o público, ele cria tudo e direciona o seu anúncio diretamente para suas pessoas específicas, baseado no estudo da inteligência artificial deles mesmo. Então, assim, outro ponto também é a questão do tráfego, né? Então, o tráfego hoje, muita gente faz tráfego pago. Isso vai acabar. Então, assim, a Meta já está fazendo tráfego pago para os clientes, né? Quem é cliente que quer fazer um tráfego pago não precisa contratar um gestor de tráfego. Né? Então, assim, eu trabalho com tráfego, eu faço gestão de tráfego, mas para muitos clientes não vale a pena, sabe? Por isso que eu faço diagnóstico antes, para entender qual é o problema do cliente, se é realmente aquilo. Se ele está realmente, né, no tempo, né, para a gente poder entrar e fazer essa parceria, né, porque a gente tem um perfil de cliente ideal. Né? Então, assim, como qualquer empresa tem que ter, né, para saber que tipo de cliente você vai atender. Né? Meu serviço não é para qualquer cliente, seu serviço não é para qualquer cliente. Não dá para atender todo mundo, né? Para as pessoas entenderem, vamos supor, assim, vamos colocar o exemplo região. Vamos supor que a maioria dos clientes de determinada empresa seja em olaria.
Então, é o que a gente está falando em termos de tráfego pago, é você impulsionar a visibilidade, as ações dentro dessas mídias naquela região de Olaria, é isso? Sim, não só a região, mas também como região, perfil perfil da pessoa, idade, perfil de compra, idade, interesses, né? E aí que interessante. Você consegue filtrar tudo ali, né, cara? Então, assim, você consegue ir diretamente ao seu público ideal e saber como se comunicar com o seu público, porque antes de você criar uma estratégia, você tem que entender quem é seu público-alvo, para quem você vai falar. Cara, eu vou falar para quem? Eu vou falar para todo mundo, né? Então, assim, você tem que entender quem é seu perfil. A gente chama de avatar, né? Então, a gente tem o público-alvo, que é abrangente, a idade, gênero, tal. E tem o nosso avatar, que é o perfil ideal, que é a Ana, 22 anos, trabalha e tal, faz isso, né? E aí, quando você entende o seu público, o que ela gosta, onde que ela assiste, o que ela mais vê, né? Qual a ferramenta que ela mais utiliza? É Instagram, TikTok, onde que ela tá? Né? E quando você entende o seu avatar, você consegue se comunicar diretamente para ele. Provavelmente você já deve ter um vídeo e você falou, cara, o cara tá falando para mim. É, logo, com certeza. E ele tá falando diretamente para você mesmo. Sim, claro. Sabe? Porque ele desenhou o seu público, ele entende quem é o público-alvo, o que o público dele quer ouvir, né? E como chegar neles. Então, isso é muito importante, isso tudo faz parte da estratégia. Isso tudo é baseado em dados, né? A gente tem também um social monitor, né? A gente fez um serviço para a FAF, Campeonato Alagoano, né? Desse ano. A gente fechou com eles, ano que vem também a gente vai estar fazendo, né? Que é justamente isso, né? É estudo de consumo para patrocinadores. A FAF é a Federação de Alagoas, né? É a Federação de Futebol de Alagoas. Tem o CRB, CSA, né? E a gente está fazendo um trabalho lá com os clubes agora. Esse mês a gente está começando algumas conversas, fazendo trabalho lá com os clubes, mas já fechamos o campeonato do ano que vem, né? Com relatório para a CIMED, XBRI, Esportiva Bet, né? E aí a gente faz todo o mapeamento de consumo lá dentro, tá? Então, assim, todo o mapeamento de consumo dos clientes, dos usuários, quantas pessoas assistiram, o que eles mais gostam de ver, né? Que tipo de mídia, né? Porque, assim, eles têm vários parceiros de mídia, né? Que são os influenciadores, né? Então, a gente entender quais são os melhores influenciadores ali, né? Quem tá dando mais resultado. Então, isso tudo vem tudo detalhado, com dados, com números, exatidão, sabe? E até para você fazer uma campanha de marketing, entender. Cara, por exemplo, a XBRI não tinha dados nenhum do Campeonato Alagoano, né? A CIMED, enfim, os outros patrocinadores. Hoje, com isso, cara, né? Ele consegue ter dados para entregar aos patrocinadores dele e falar assim, ó, vamos fazer uma campanha assim no estádio, para esse público aqui. Vamos oferecer, ó, aqui é onde a gente tem um foco maior de pessoas desse perfil. Qual é o perfil do público que vai no estádio? Quem consome no estádio e quem consome fora do estádio? Quem é o público que assiste o YouTube, o Instagram, o Facebook? Né? Quem é o nosso público que está no estádio? Que campanhas que a gente pode fazer direcionada para eles? O que eles consomem? O que eles assistem? O que eles veem? O que eles fazem? Né? Tipo o Globo Repórter, onde vive, o que comem? Né? Então... Você vê como é interessante, né? Não sei se as outras federações futebolísticas do Brasil fazem esse trabalho, a própria CBF, mas estamos fazendo uma pesquisa, né? No caso, a sua agência, de tudo e no último caso, futebol. E para ter um resultado aonde? Justamente no futebol. Então, essa questão hoje dos dados, da pesquisa, são muito importantes também para a construção de marcas, né? De marca, né, Lu? Eu queria que você falasse um pouco em relação a isso. Da importância de elaboração de uma marca para a questão da credibilidade, para um produto que não quer só ter um retorno rápido, mas ter uma vida de médio a longo prazo. Como isso é importante? Cara, isso é muito importante se destacar, porque muita gente hoje, como a gente falou que é imediatista, né? Pois é. O cara vê um cliente, seu concorrente está lá em frente, né? Já chegou muitas pessoas assim para mim. Caramba, meu concorrente está fazendo isso, ele está faturando, milhões, eu tô aqui ainda. Cara, cada um tem seu tempo, sabe? Cada um tá no seu momento. Isso é muito importante entender. Não adianta a gente querer dar salto grande, que a gente não vai conseguir, nossa perna não alcança. Tudo tem um degrau, né? Uma escada. Sim. Então, se você quer alavancar esse processo, tudo é com processos, né? Então, assim, é o que a gente chama de escala, né? A gente vai escalando. São degraus, aos poucos. Porque você começa a trazer mais clientes, você começa a adquirir mais problemas. Porque você tem que aumentar seu operacional, tem que aumentar os seus vendedores, você tem que ter mais closer, tem que ter mais SDR, tem que ter... né, mais gente trabalhando no operacional para poder dar conta disso, né? Porque senão você gera um transbordo, foi justamente o que a gente falou. Então você traz, o que adianta você ter 50 clientes,
cara, 100, 200, 300 clientes, você não consegue atender todos bem, né? E um monte de cliente começa a ter um monte de no-show, né? De churn no meio do caminho. Os clientes vão saindo, né? Você vai perdendo um monte de cliente, um monte de carteira boa ali, sabe? Querendo dar atenção e conseguir mais clientes, e você não entende que o seu operacional está num gargalo. E aí vem o reajuste de preço, vem outros produtos que você pode complementar. Eu tenho um cliente hoje que está comigo há 2 anos. Comecei com ele com R$700 por mês. Tá? Hoje são R$5.000 por mês. Tá pagando R$4.500 para mim por mês. Por quê? Eu entendi toda a operação dele, tudo que ele precisa. E eu consegui resolver todos os problemas dele de acordo com o crescimento. A gente começou com 1 unidade, hoje a gente está com 6 unidades e vamos começar a franquear. Caramba. Vamos começar a abrir franquia e eu vou ser parceiro da franquia dele que vai abrir com um sistema, um software que a gente desenvolveu na empresa, né? Até junto com o João, que é um parceirão meu, né? O cara, porra, ele que assim, a gente tem as ideias, né? Eu trabalho muito com IA também, mas a gente não consegue fazer tudo sozinho, né, não, cara? Com certeza. E o João você falou cara, nada, a IA ainda ela respeita comandos, sim. Né? E o João foi um cara fantástico, ele já entendia muito ali de desenvolvimento, de software, né? Eu não entendia muito de desenvolvimento, minha parte é mais estratégica. E aí comecei a trabalhar muito com IA, comecei a aprender, desenvolver agente de atendimento e tal. E aí surgiu uma ideia, né? Justamente com esse cliente, de desenvolver isso, né? A gente desenvolveu a Aura, né? Que é um sistema, um software para clínicas, hospitais, né? Então, assim, desde pequeno a grandes. Né? Então, assim, a gente faz todo o atendimento. Não só do atendimento, mas atendimento financeiro, agendamento, reagendamento, remarcação, LTV. Ela conversa com o teu cliente, ela faz o follow-up, ela faz a revenda. Né? Então, ela organiza tudo isso, todo o fluxo de entrada e de saída. Ela manda relatório tudo no WhatsApp, você precisa abrir o sistema. Você manda uma mensagem para ela, né? Aqui é a Aisha, né? Que a gente usa. Né? Oi, Aisha, tá? Manda o relatório da semana. Ela te manda o relatório. Quem foi o médico que teve, o terapeuta que teve mais avaliações boas, porque ela manda avaliação, que a gente avalia, ela tem um mural, né, que ela mostra ali a avaliação dos clientes. Então, assim, pelo WhatsApp, o gestor, como médico, tem contato direto. Manda mensagem para ela e fala, ó, remarca paciente tal, manda mensagem para paciente tal, fala que eu não vou. E ela faz tudo ali, sabe? Então, aí você entrou em outro ponto. A gente estava abordando muito os pontos de aspectos comerciais. Dentro hoje do seu sistema operacional, a sua inteligência, você também consegue estruturar planos de trabalho, estruturar ações. Então, você, na verdade, você presta vários tipos de serviços, né? Não é só serviços de venda, de estruturas profissionais, de comando, enfim, de diversos aspectos dentro de uma realidade de uma empresa. Pode aí ser desde o hospital, a indústria, a eventos, enfim, tudo isso, né, Luiz? Cara, é um problema que a gente enfrenta muito, é um problema entre aspas, né? Porque é tão abrangente, cara, tem tanta coisa que a gente consegue fazer, que no começo, quando a gente começou a desenvolver, a gente ficou um pouco batendo cabeça, assim, sabe? Cara, né, dá pra gente fazer muita coisa. E aí eu quis sair um pouco do foco de querer atender tudo, sabe? Porque apareceram muitas pessoas. Vai ter muita demanda. E aí resolvemos nichar, né? Vamos nichar os nossos produtos, vamos desenvolver o nosso software e vamos trabalhar com empresas do nosso perfil, né? O Social Monitor, né? A gente tem a Aura, que é para clínicas, né? Hospitais, instituições, né? Qualquer tipo de clínica, né? Então ela faz todo o atendimento, cara, é fantástico mesmo. E aí tem o Social Monitor, que é o que a gente falou em relação a dados. Cara, monitora a rede, teus concorrentes, tema, assunto, né, hashtags, tudo que for relacionado ao seu tema, ela faz todo o monitoramento das redes sociais, analisa todos os comentários que estão rolando em relação a isso, o seu nome está envolvido, traz uma a gente chama de medida de humor ali, né, de como aquilo está afetando, né, a realidade, de como aquilo está afetando você, como pode afetar e o potencial que ela tem de crescimento, como se defender disso, né, ou como ampliar se for alguma coisa boa. Né? Então ela já te traz essa estratégia diretamente. Cara, isso é fantástico. Inclusive, né, a gente desenvolveu muito isso. Isso foi para a FAF, né? Que a gente desenvolveu isso pensando, né, nesse cliente em específico, já visando outras coisas de mercado, de consumo, para entender todo o consumo ali, né? E ela traz todos os dados ali, cara. É surreal. TikTok, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Google, site, blog, pega tudo. Por exemplo, você citou o LinkedIn. Eu mesmo não consigo utilizar muito direito essa ferramenta. Você faz muita utilização dela também ou não? Cara, eu utilizo muito pouco.
Não vou mentir, eu não sei mexer muito bem. Eu utilizo muito pouco o LinkedIn hoje, é até uma área que eu acho bem interessante, porque você se conecta com empreendedores, realmente, tudo é com profissional, né? Com CEOs. Então você consegue ter mais credibilidade ali, né? Ter o contato direto ali com as pessoas. Até a prospecção que a gente faz, né? A gente faz a prospecção também com IA. Então a inteligência artificial, ela entra no Google, né? O próprio Cloud, o Appify, né? Assim, quem quiser pode utilizar o Appify com Cloud, né? O Appify com Cloud, conecta o Appify no Cloud e pede para ele tirar todos os números de telefone e montar uma lista para você. É assim. Eu me tentei conectar na época também com pessoas do mesmo segmento que o meu, né? E aí você pode selecionar ali, pede para ela prospectar para você os leads, ela pega do Google, pega do LinkedIn, do Instagram. Muito bacana. Né? E aí já vem a planilha já com todos os números de telefone para você entrar em contato. Né? E aí isso é importante. Sim. E aí ali você consegue fazer também já os contatos direto. E o LinkedIn é muito importante por isso, porque são dados de... na época que eu comecei a usar o LinkedIn, era mais para esse lado dos estrategistas políticos também, que eu percebi que usam também muito pouco o LinkedIn. Também dessa área, não é muito... Não encontrei muitos profissionais ali, não. Você me falou, Luiz, de um evento, até desculpa, eu esqueci o nome, é um evento grande no Rio de Janeiro de inovação e tecnologia que você participou. Eu gostaria um pouco que você falasse a respeito desse evento e da sua participação. Qual o nome mesmo? Legal, cara. Foi o Rio Innovation Week. Rio Innovation o maior evento Week. de tecnologia e inovação acho que do planeta, né? Nossa, olha só, que hoje, incrível. Né? E você foi palestrante, né? Sim, eu participei do mural lá do Sebrae, né? Fui chamado, tem uma startup também que está em desenvolvimento. Não posso falar muito sobre ela aqui, na verdade, não posso nem falar, né? Porque a gente está no MVP, a gente está em alguns editais também, né? Fomos aprovados aí. E estamos fazendo aí o MVP para poder tirar do papel e começar a fazer os testes, né? Creio que esse ano, máximo ano que vem, a gente já começa a alavancar isso. Vocês vão ouvir falar bastante, com certeza, né? Vocês vão utilizar muito, né? Startup. Que é posso falar até o nome, né? O Go, né? Que é uma startup voltada para a área de turismo, né? Enfim. E aí eu fui convidado, cara, pelo Sebrae e pela FAPERJ, né, para poder ter um tempo lá para poder falar, né, sobre o projeto, falar sobre essa tecnologia que a gente está desenvolvendo, né. Então, abrir os olhos aí do Sebrae, da FAPERJ, a gente está muito feliz aí com o andamento disso. Pô, que bacana. A Nova Friburgo tem sido alvo de críticas. Até eu mesmo critico bastante, no sentido até de sugerir ideias e tal, em vários segmentos dentro da administração pública. No entanto, nesse sentido também, nos últimos anos, Friburgo tem sido notado como um polo de ciência e tecnologia. Nesse sentido, a política de Estado tem funcionado aqui, né, desde antes um pouquinho da pandemia, com hoje o Polo Nova Fri, que é um segmento grande aqui de uma política de ciência e inovação na cidade. Tem tido vários trabalhos desenvolvidos, inclusive startup. Eu não sei se você participa do Polo Nova Fri, então você tem acompanhado. E Friburgo tem sido notório esse desenvolvimento, que é muito importante também, né, Luiz? E como um local de polo de desenvolvimento de ciência e tecnologia, eu acredito que seja um campo vasto para você, inclusive também, porque Friburgo é um polo de turismo. Sim. Então, tudo isso vai ser muito utilizado nos próximos anos e tomara que você esteja dentro de todos esses processos aqui segmentados na cidade. Sim, perfeito, Léo. Cara, e assim, foi bem legal, né? Na época que a gente estava tendo que fazer algumas viagens, né? Por conta do projeto, né? Através do RUB, né? A gente entrou no RUB, né? E aí a prefeitura, né? O secretário, né? Secretário de transporte, né? Arrumou uma van para levar a gente, né? Para trazer, né? Achei isso bem legal. Então, né? Então teve esse apoio tá ali. Atuante, né? Então foram 10 startups aqui de Friburgo, se eu não me engano, né? E aí foi bem legal, né? Ter esse apoio aí. Eu acho que cada vez mais, cara, tem que fomentar isso, sabe? A gente tem que trabalhar com essas políticas públicas justamente para poder ajudar os empresários. Eu acho que não só da ciência e tecnologia, mas a gente também vê também uma
uma precariedade ali também na questão da moda íntima, né? Desse polo que está realmente acabando. Então, assim, o trabalho sendo desvalorizado, né? Então, eu acho que muito também por conta do e-commerce, né? De tudo que vem acontecendo. Não, concorrência também, né, Luiz? Aí que tá, você tem que se preparar para a concorrência. Hoje, Friburgo tem, hoje, concorrência com o sul do país, com a Espanha, com a China. Então, o interior de Minas Gerais, que tem avançado bastante nesse sentido, e aqui em Nova Friburgo a gente não tem ampliado as nossas ferramentas, as nossas potencialidades. Isso também é assim como o estado do Rio, né? Falando a respeito do polo de moda íntima aqui da nossa cidade. Mas é isso, Friburgo, eu acho que tem tudo para alavancar. A gente não ia entrar nesse mérito da política, mas você, como uma cabeça pensante hoje da cidade, no lado empresarial, no lado da inovação, inteligência artificial, eu queria que você falasse a respeito, porque eu sei que você tem interesse também de ser um empreendedor na área de inteligência artificial e estratégia no mundo político. Qual é a sua visão em relação a isso, de elaboração de marca, de estratégia? Qual a importância? Isso atuando dentro desse segmento dos agentes políticos. Sim. Cara, muito interessante porque, assim, o político é uma empresa, né? Digamos assim, né, cara? É uma marca, né? Então é uma empresa. Então ele tem que ser tratado como um CNPJ. Como um produto, né? Como um produto, né? Não é à toa que quando você se candidata, você tem seu número, a primeira coisa que eles te dão é um CNPJ, né? No seu nome. Então, assim, você tem que ter um CNPJ. Então você passa de ser fulano de tal para ciclano de tal, né? Eu não acredito que, assim... Eu falo só de migração de CPF para CNPJ, ser visto como uma empresa, mas suas diretrizes, seus princípios, né, quem é você, isso não tem que morrer, sabe? Muita gente hoje, muitos políticos hoje se perdem, né? Eu tenho algumas pessoas que eu conheço, não vou citar nomes aqui, né, mas assim, que são fiéis ao que realmente são. Sabe? Isso pra mim é a essência. É cara. a essência, né? Falou, sabe? É fundamental. Porque tem muita gente, às vezes, político que não. Tem que ter essência. Que às vezes não sabe falar, às vezes, né, não sabe se comunicar, assim, digamos, fala de uma maneira um pouco errônea e tenta se acertar, tem outra postura ali na frente da câmera, passa uma visão que ele não é. E isso não se sustenta, cara. Não tem como sustentar isso. A longo prazo você não consegue sustentar, a máscara vai cair, você vai se prejudicar. Né? Então isso acontece muito, né? A gente vê isso acontecendo. Principalmente na nova política, né? Que é depois dessa boom da era digital, a gente tem tido muito político com prazo de validade muito rápido. Sim. Estouram muito rápido, mas caem com a mesma velocidade. Sim. E aí é importante entender essa essência, cara. Muito antes de começar a trabalhar o político, é trabalhar a pessoa, né? Então eu acho que pra mim estratégia é isso. Então quem é a pessoa, o candidato tal e quem é a pessoa tal, né? Então, qual é o posicionamento dele, o que ele defende, quais são as suas diretrizes, qual é a sua linha de pensamento, como ele se posiciona, como é a postura dele, né? Não adianta eu pegar um cara, né, que, né, tem um jeito de andar, é simples e querer embutir. Não, aí você vai mudar a essência. Uma presença que não é ele, sabe? Então, assim, entender, eu acho que esse é o principal ponto aí que eu vejo, né? Além disso também, além de entender, né, conseguir trazer essa essência para o político, né, a persona. Essa identidade, entender os seus posicionamentos e mais do que isso, cara, ter dados, velho, você saber entender o que está acontecendo, o que estão falando de você. Justamente para passar isso para as pessoas, né? Porque a mensagem do político, o propósito, o seu projeto é fundamental para gerar credibilidade e, como você diz, um projeto de médio a longo prazo. E a população também precisa de uma educação, né, cara? Porque hoje a maioria das pessoas não sabe para que serve um vereador, para que serve um deputado Cidadania. federal, para que serve um deputado estadual, o que ele faz, né? Então, às vezes as pessoas cobram do vereador, cobram do prefeito um buraco. A atribuição algumas coisas que uma atribuição que às vezes não é dele. Sim. Sabe? Uma outra competência. Sim, e aí cobra do vereador uma coisa que o vereador não tem competência. E muitas vezes o político se aproveita disso. Porque ele chega... O mal político. Porque ele chega, ele entende a dor do povo, ele vai falar o que vai falar o que você quer ouvir, cara. Então, cara, vou falar o que você quer ouvir, mas meu papel não é esse, né? Então, assim, né?
O papel dele não é fazer isso, sabe? Então, assim, o deputado federal, por exemplo, que tá vindo, tem campanha agora, deputado federal, estadual, não é a função dele cuidar do município, né? Não é a função dele ir lá e tapar um buraco de rua, fiscalizar uma obra que não está sendo feita. Isso é o papel do vereador de fazer, não é o papel do deputado. O deputado, ele consegue emendas e recursos para a prefeitura, para a cidade, para poder criar emendas, né? Dentro dessas emendas, fazer os investimentos ali dentro, desenvolver os recursos ali para cada destinar ali o recurso que precisa, que a cidade precisa fazer. Então, muitas vezes, às vezes as pessoas se confundem nisso, e o próprio político, né? Muitos políticos não entendem esse papel deles e acabam colocando isso de uma forma que vai agradar o povo. Então, ele quer ter o trabalho de vereador, por exemplo, um senador, né, que vai vir como senador agora, quer mostrar ele lá e falar, o buraco da rua, vamos tapar o buraco, vamos fazer isso, né? Então, assim, se eu for eleito, eu vou tapar o buraco dessa rua. Não vai, cara. Ele não vai tapar o buraco da rua, não tem como, né? Não é ele que vai fazer isso. Eu acho importante essa educação, né, da população, sim, é questão de cidadania, né? Mas, Luiz, eu estou muito feliz de poder entrevistá-lo. É pena que o tempo passa muito rápido aqui, né? A gente poderia ainda conversar mais a respeito da própria inteligência artificial, sociedade e política, economia, cultura, mas passa muito rápido. Então, eu queria que você fizesse as considerações finais, né, a respeito do que você enxerga hoje, da sua profissão, dos próprios rumos da sociedade. E foi um prazer entrevistá-lo aqui. Porra, igualmente, Léo, foi um prazer também, tudo meu. Tá, cara, foi muito bom essa conversa, como você falou, né? Muito pouco tempo, cara. Então, passa assim, rapidão. Tem muita coisa para falar, né? Um tema muito grande, né? Muito abrangente. Sim. Mas a gente conseguimos entregar aí, né? Espero que todos tenham gostado disso, né? Levem isso, né? É o que eu venho dizendo, né? Empreender não é fácil, né, cara? A gente passa por várias barreiras, tem várias dificuldades que a gente vê no meio do caminho. Todo empreendedor é importante entender, né? Resumindo o que a gente falou, né? Que ponto você está, onde você quer chegar, né? E fazer tudo com, né? Ter uma clareza do seu negócio, sabe? Entender realmente o seu CAC, o quanto que você paga no cliente, o que você realmente precisa dentro da sua estrutura para poder alavancar. A inteligência artificial, ela não vem para tirar empregos. Substituir. Não precisa ter medo, sabe? Utiliza ela a seu favor, né? Pega um tempo, estuda um pouco, leia um pouco. Tá tão simples hoje, cara, de criar. Eu crio o site em 10 minutos, 20 minutos. Dá para você criar um site, você pode vender o site. Eu vendi, cara, eu fui num... Desculpa, acho que dá tempo rapidinho de contar essa história. Eu fui num bar, num restaurante, a Rafael vai me ver aí, minha namorada também. Eles são prova disso. E a gente foi num bar lá em Cachoeira de Macacu, e aí fui ver o cardápio, não tinha cardápio, tal, cardápio ruim, cara. E aí eu fui e falei, vou fazer um cardápio pra eles. Peguei, tirei a foto do cardápio, tirei a foto da logo, montei tudo, joguei na inteligência artificial e criei um cardápio digital pro cara. Fui lá no caixa e falei com a mulher, pô, estou vendo que vocês estão com problema e tal, criei um QR Code pra você, o cardápio tá pronto. Com as imagens, com tudo. 10 minutos, foi 10 minutos. Aí ela falou, pô, acho que não sei o que, tá muito maneiro e tal, quanto você me vende? Eu falei, R$500. R$500 no bar tomando cerveja. Aí paguei a conta de todo mundo. Falei, fica a conta aí. Essa é a prova que realmente funciona, né? Entendeu? Então, assim, o pouco que a gente tem, que a gente consegue ali, é muito importante a gente se atualizar, entender como é que tá o mercado, como é que a gente pode acompanhar, porque as coisas crescem muito rápido. Então, essa é a minha mensagem, nunca desistir dos seus objetivos, dos seus sonhos. Se você tem meta, quer começar a empreender, cara, não desista, vai até o final. Acredite, vai vir muitas dificuldades no meio do caminho. Muitas. Eu passei por muita coisa, né? Mas nunca... Olha que é muito jovem ainda. Nunca passei por essa essência, eu tenho muita coisa para construir ainda, acredito, eu tenho meus objetivos, minha meta, eu vou alcançar. Né? Então, meu pensamento é esse. Já conseguir, né? Eu já materializo as coisas, né? Então eu tenho muito isso, né? Eu faço sempre essa visualização de manhã das coisas funcionando, né? Da onde eu quero chegar. Mentalismo, né? Então isso é muito importante para mim, né? Eu acho que... Tem que ter fé. Sim, com certeza. E meu irmão, te agradeço, hein? Obrigado, irmão. Valeu. Tamo junto. Eu agradeço também a vocês, todos os telespectadores da Cidade Real. Aqui estamos numa parceria com o Estúdios Realize. E obrigado por mais um Direto ao Ponto com Leonardo Sérvio. Até a próxima.